Queridos irmãos, queridos companheiros de jornada terrena que somos todos, terrenautas, né? Vocês já viram essa palavra, terrenautas? Porque nós estamos viajando junto com a Terra. Que nós possamos abrir o nosso coração e deixar que Jesus se instale dentro de nós, para que a gente possa sentir esse amor de amigo que Ele sempre endereça a todos nós. Nós hoje vamos pegar a lição número 2 do livro Roteiro, né, que a gente está seguindo, no plano carnal. É uma lição muito interessante. Esse livro, ele tem uma estratégia que é muito bonita, que é de fazer a gente, mesmo estando no planeta Terra, a gente compreenda a grandeza da vida espiritual, mesmo internados, como nós estamos num corpo físico. Então, a primeira lição, ele já fala um pouco disso, né, da nossa posição do homem ante a vida. E agora ele vai falar para nós o que significa estar no planeta. Porque nós estamos no planeta de duas formas. Ou quando estamos encarnados, que é o nosso caso, e quando estamos desencarnados, que a gente não faz muita ideia, porque a gente ainda tem muita dificuldade em entender a vida espiritual. Apesar do esforço que os espíritos têm feito, né, através de médiuns responsáveis, sérios, trazendo informação do mundo espiritual, a nossa tendência é materializar o mundo espiritual, porque o nosso modelo, o nosso projeto é a vida terrena. A nossa percepção é a vida terrena. Então a gente acha que quando a gente for para o mundo espiritual, a gente vai ter a vida terrena lá no mundo espiritual. E a gente precisa mudar esse conceito. Vamos ver o que significa estar aqui. Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. Então já está dizendo para nós que o corpo é um limite que a gente não faz ideia ainda do tamanho, da realidade do ser espiritual, mas é um limite necessário. A esfera sensorial funciona para ele a maneira de câmara abafadora. Quer dizer, o corpo é uma espécie de câmara abafadora da capacidade sensorial do espírito. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. A gente não se dá conta disso, porque a gente já está reduzido a isso. E a gente não tem a percepção espiritual, então não sabe o que a gente está perdendo de sensibilidade do espírito, porque a gente está internado no corpo. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Porque a vida no corpo físico é repetitiva. Então a gente recapitula e reaprende. E o cérebro físico funciona como um gabinete escuro, porque o espírito tem muito mais do que o cérebro pode perceber. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos
aí jazem na forma estática de intuições e tendências. E essa é uma coisa curiosa na gente, porque a gente não percebe, não sabe nem sequer direito definir intuição. Porque ela vem de dentro para fora e a gente não sabe da onde ela está vindo, a intuição. E por isso mesmo, a gente, quando tem uma intuição, a gente não tem certeza se é aquilo mesmo. Porque é uma coisa que transcende os nossos sentidos. E outra coisa que a gente também faz uma confusão terrível é essa história de tendência. Porque a gente sempre procura a tendência de um filho nosso em algum parente. Se é do pai, se não é da mãe, tem que ser de algum avô. E é muito comum os pais falarem assim: ah, meu filho, você parece demais com seu avô. Né? Ah, você parece demais com o tio que você tem, que você ainda não conheceu. E a gente fica projetando um indivíduo, que é ele próprio, na imagem de outros que não tem nada a ver. Porque cada um tem a sua história. Tendências e intuições vêm da nossa conquista em vidas diversas já vivenciadas. Então não adianta ele falar assim: meu filho, você é igualzinho seu pai, turrão que nem ele, né? Porque a gente gosta de fazer isso, principalmente quando é os defeitos. A gente aproveita e ofende dois de uma vez. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Olha só, está dentro de nós, porque é conquista nossa, mas está abafado e filtrado pelo corpo físico, pela estrutura cerebral, pela capacidade dos sentidos, que só permeia através de intuições e tendências, mas pode ser puxado lá de dentro se a gente usar a alavanca da vontade para buscar essas conquistas no rumo da superconsciência ou do progresso espiritual responsável. Então, está dentro de nós, está só abafado. Nós não perdemos nada que já adquirimos, mas tudo que adquirimos em vidas passadas está de certa forma adormecido, enquanto nós no corpo físico, para nossa necessidade de recapitular e reaprender. Isso se chama sabedoria divina, que não faz nada que não tenha a utilidade grandiosa para nos conduzir à felicidade plena, não para nos punir. Nós ainda temos uma imagem ruim da bondade divina, porque a gente acha que Deus pune. Deus ama, e quem ama não pune, ajuda. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, esquecido, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior,
demorando-se enquanto no mundo opaco em singulares e reiterados desajustes. Imaginem o sacrifício de um espírito superior que nasce no corpo físico para nos ajudar aqui, sofrer essa redução por um tempo relativamente longo, 50, 60, 70 anos de vida, abrindo mão das suas conquistas já feitas, para, encerrado no corpo físico, fazer o melhor que pode por um grupo de pessoas ao qual ele está relacionado. Agora imaginem Jesus. Imaginem um espírito angelical que já goza da felicidade plena da convivência com o Pai Celestial. Ter vindo entre nós, há 2000 anos atrás, se sujeitar a uma redução de recursos, porque o corpo impõe isso, para poder abrir mão da sua própria alegria e felicidade, estar entre os seus pares, para estar conosco, sofrendo a nossa ignorância, a nossa brutalidade, o nosso desrespeito, para nos auxiliar com ensinamentos e exemplos preciosos, para que nós pudéssemos, aproveitando esses ensinamentos e exemplos, andar mais depressa rumo à felicidade. A gente não é capaz de perceber isso. A gente só imagina. Porque a nossa cabeça, o nosso pensamento permite fazer imaginações. Mas a gente não tem a noção aguda do sacrifício que isso representa. E é claro, quando um espírito assim vem ao corpo físico, para que não seja tão torturante a limitação do corpo, ele, porque já tem conquista e controle de si próprio, consegue em momentos convenientes se libertar parcialmente do corpo para descansar dele. Jesus sumia no meio do povo. Ninguém conhece direito a história de Jesus depois do nascimento até a fase adulta. A gente acha que ele ficou simplesmente trabalhando ali junto com a família, aprendendo a profissão de carpintaria com seu pai, José, e vivendo a vida simples de um casal simples, uma família simples, pura e simplesmente um espírito grandioso como Jesus. A gente goza parte de liberdade do corpo físico quando a gente dorme. E os espíritos superiores aproveitam a hora do sono para se recompor, ou para realizar tarefas que a gente ainda está longe de imaginar. A gente pensa que Jesus nasceu ali em Belém, viveu na Galiléia e ficou por ali. Jesus percorreu todo o nosso planeta, ajudando em todos os pontos da terra, todos os povos da época, enquanto o corpo dele dormia. Ajudando o plano espiritual. Porque, segundo esse livro mesmo, na lição número 9, se vocês quiserem ler por antecipação, o planeta Terra abriga pouco mais de 20 bilhões de espíritos. É a população espiritual da Terra. Então, se naquela época tinha muito menos gente reencarnado,
O plano espiritual pululava de gente, porque espírito é gente. E a gente é espírito. E Jesus realizava tarefas no mundo espiritual e podia aproveitar enquanto na Galileia era noite, em outras partes do mundo era dia. E ele podia se locomover, se quiser, levando inclusive o próprio corpo, porque ele tinha capacidade espiritual para isso, e realizar tarefas em outros lugares. A gente não conhece a história de Jesus enquanto esteve conosco. A gente conhece uma parcela só. Mas no mundo espiritual a gente vai aprender isso melhor. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Então, o que nós viemos fazer aqui? Porque nascemos no corpo físico? Para nós realizarmos a nossa autossuperação no trabalho. Sob as contrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. A gente esquece disso, que cada um de nós exerce influência num grupo à nossa volta. E quanto mais a gente dilatar a nossa capacidade de autossuperação, mais influência a gente vai exercendo em outras criaturas. E se essa influenciação é positiva, ponto para nós. Mas se é negativa, compromisso para nós. Vocês pensam que não é uma responsabilidade grandiosa subir aqui e falar? É enorme. Eu tenho consciência disso. A Leia tem consciência disso. A gente sabe a importância que isso tem, mas que se for mal utilizado, representa o grande tombo, queda, que a gente está fazendo para si próprio. Por isso, transmitir ideias que não sejam boas é um risco gravíssimo. Porque é um compromisso dilatado do tamanho da influência que você pode exercer. Mas isso não vale para quem aparece, vale para qualquer um, porque não existe ninguém que não apareça. Às vezes você pensa que está sozinho em sua casa e tem 4, 5 espíritos junto de você. E tudo que você faz, pensa e sente, eles podem participar. Porque se eles estão lá, é porque se afinizam com você. E o que você faz tem influência neles. E obviamente que essa influência é recíproca, é uma avenida de 2 mãos. Porque também eles influenciam a nossa vida. Muito mais do que nós imaginamos, como diz o Livro dos Espíritos, respondendo uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, se os espíritos influenciam em nossa vida. Ele diz, muito mais do que imaginais. Às vezes, há circunstâncias que eles estão ditando o seu comportamento. Porque você se deixa levar. Aliás, tem muita gente que é assim. Não toma nenhuma decisão sem ouvir a opinião alheia. Né? Porque quer dividir a responsabilidade com os outros. Por isso é sério esse negócio de dar conselho. Né? Às vezes de dar conselho, a pessoa faz dar errado, fala assim, viu? Foi culpa do fulano, ele que me aconselhou a fazer isso. Não é culpa de quem fez, é culpa de quem falou. É cômodo.
Mas é culpa de quem fez e de quem falou. Porque quem falou deu uma informação, e quem fez aceitou a informação e realizou. Então isso se chama responsabilidade compartilhada. Faz parte do código, né, civil espiritual. Então a gente pode pavimentar o caminho da própria elevação, ampliando, consolidando qualidades que santificam e que podem se estender e dilatar, influenciando outros. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo seus recursos no espaço e no tempo. Quer dizer, há uma razão para que nós, no corpo físico, tenhamos os nossos sentidos espirituais limitados pelos sentidos físicos, que viram frestas, não aberturas, frestas de luz, para dosar em nós os recursos que nós precisamos para a realização da autossuperação. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Isto é aqui que a gente exercitando, lutando, trabalhando, fazendo esforço, a gente adquire e fixa valores, dons, que vão nos ajudar a respirar mais tarde em climas superiores. Então, é na terra que se conquista, no corpo físico, de forma definitiva, os valores da alma. Pela necessidade, Emmanuel gosta muito de fazer comparação para ajudar a gente a entender. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Quer dizer, ajuda a gente a fazer o exercício do desenvolvimento da nossa capacidade de realização. É curioso, e é assim mesmo. Eu andei algum tempo no metrô de São Paulo, porque teve um tempo que fiz um trabalho lá em Santo André, tinha que pegar o metrô e pegar trem para ir até Santo André. E era curioso, porque a gente tinha algumas pessoas que entravam dentro dos vagões do trem ou do metrô para sobreviver. Anteontem mesmo experimentei isso, que andar de metrô em São Paulo. Pessoas com deficiências físicas entram ali dentro rotineiramente, pulando de estação em estação, de vagão para vagão, para conquistar a sobrevivência. E me lembro de um indivíduo sem as duas pernas, que usava como meio de locomoção um skate. Entrava e saía dos vagões. E vendia alguma coisa entre os transeuntes,
para poder ter o pão nosso dele de cada dia. Autossuperação. Ele podia estar parado em algum lugar, vivendo às custas de alguém. Ao invés disso, ele estava fazendo um esforço de conquistar recursos, porque provavelmente tinha pessoas que dependiam dele. Daquele jeito. Então, o corpo físico permite esses exercícios de crescimento. Por isso é importante a gente guardar isso para nós. Quando a gente sofre limitação, a gente improvisa. Usa a cabeça para desenvolver recursos novos. Não pode andar com as pernas, arrasta pelo chão. Se é mais esperto, usa um skate. Se tiver mais recursos, usa uma cadeira de roda. Mas a gente consegue improvisar e não precisa ficar parado. Nessa improvisação, ele está fazendo exercício de autossuperação. Veja o Hawkins, né, esse cientista inglês, que está todo deformado, não para de trabalhar. Vocês viram o filme? Ouviram o depoimento da primeira mulher dele? É importante a gente ver que o indivíduo não está ali daquele jeito, porque Deus é mau, deu para ele uma vida dura, mas porque ele é arrogante, precisa de precisar dos outros, para aprender a lição de humildade. Porque é muito comum a gente desenvolver valores e achar que é melhor do que os outros. Não é? A gente está numa posição cômoda e dizer que os outros vão compreender a situação. Nós ouvimos isso do nosso presidente esses dias. É pena, porque a pessoa joga uma coisa que não sabe o alcance de responsabilidade que tem como retorno para ele próprio. Porque tudo que a gente faz tem a ida e a volta. Lei de causa e efeito. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. Essa frase devia estar escrita em letras luminosas. Torturado pela sede de infinito, quem não quer liberdade, não quer poder se expandir, não quer poder conhecer tudo, ir aonde quiser. Olha para o céu, a gente se sente limitado aqui. Se a gente pudesse sair, não seria maravilhoso? Quando a gente olha o mar, dá uma sensação de infinito para a gente, mas é ao mesmo tempo de limitado, porque a gente não pode sair por aí. Imagine se a gente pudesse andar sobre as águas. Que liberdade a gente não ganharia. E o homem tenta superar isso inventando barcos, esquis aquáticos, não é? Pranchas de surf. E a gente vai improvisando com a inteligência. Mas a gente cresce com a dor que repreende a gente pelos nossos equívocos cometidos e com o trabalho que a gente desenvolve para resolver esses equívocos e dar passos adiante. E esse trabalho nos santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes résteas de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. Ai, que vontade de ser espírito livre. Imagina quais seriam as faculdades espirituais que nós temos e que estão tapados, abafados, contidos pelo corpo físico.
quando a gente morre de morte natural, sem problemas de consciência, é uma verdadeira libertação. Caso contrário, continua na prisão, porque morrer com consciência pesada, com problemas mal resolvidos, com as angústias que nos infernizam os nossos estados emocionais, a gente passa para o mundo espiritual obnubilado pelo problema da consciência e continuamos sofrendo do mesmo jeito que sofríamos aqui. Criamos para nós, em continuidade, no mundo espiritual, um ambiente de sofrimento, que nós conhecemos pela descrição dos espíritos como nome de umbrais. Somos nós que criamos. Do mesmo jeito que as colônias espirituais superiores que nos abrigam, nós podemos ir para lá porque estamos em consonância com essas colônias espirituais de crescimento. E a gente vai para o lugar específico que a gente constrói para a gente mesmo. Então, as faculdades sensoriais que a gente tem aqui, mostradas como réstias, pequenos fachos, frestas de claridade, são ampliadas, porque são descerradas do corpo físico e adquiridas de volta pelo Espírito, mostrando um prodigioso reino de luz para nós. Nós somos espíritos. Estamos homens e mulheres. Essa consciência espiritual em nós tem que ficar cada vez mais aguda, para que a gente possa utilizar a vida física da melhor forma possível para o nosso crescimento definitivo, que não é conquistas terrenas, que são conquistas da alma. Ter um bom emprego não é coisa importante. Importante é o que você vai fazer com um bom emprego. Ter um mau emprego não é importante ou desimportante, porque importante é o que você faz com ele. Porque tudo isso aqui é transitório, é temporário, dura o tempo do corpo. Mas pode se prolongar no mundo espiritual se você se escraviza a isso. Se você coloca o seu sentimento nisso. E vicia o seu sentimento com reclamações e com lamentações e com lamúrias e cria psicologicamente um estado mental doentio, que é da alma, e vai com a alma para onde ela for, mesmo no mundo espiritual. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal, que o aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Não é uma lição linda? Não é um roteiro de atitudes, de comportamento? A gente já pensou no corpo físico como um limitador do espírito? A gente nem pensa nisso, porque a gente já está tão acostumado com as limitações que a gente acha que é só isso mesmo. Não é? E a gente fica disputando frestas de luz. Porque não precisa disputar frestas de luz. Os nossos sentidos no corpo físico só deterioram. A gente tem que usar óculos, vai ficando velho. Vai ficando ruim do ouvido, né? Tem que falar 2, 3 vezes para a gente entender o que foi falado.
A gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de memória. Porque isso é do corpo. São as células biológicas que vão ficando fragilizadas. Que é um processo curioso biológico que é muito interessante. Quanto mais uma célula se reproduz, mais chance ela tem de fazer erro biológico no processo genético. E o envelhecimento vem daí. O nosso corpo inteiro, a menos das células nervosas, a cada 7 anos é novo. Mas é novo, oriundo do velho. Portanto, ele vem já com alguns defeitos. Por causa da reprodução. A cada 7 anos. Todas as células do nosso corpo, menos as nervosas, são outras. Outras. Ainda bem que é assim, né? A gente corta o dedo, logo células novas se reproduzem ali, conserta o corte, cicatriza. Você faz uma cirurgia, corta, abre, costura lá, dá um jeitinho, as células trabalham rapidamente, junta de novo, faz outras células novas, cicatriza. Não é? A gente vai mantendo a vida. Mas isso dura um período que não é muito longo na medida do espírito. Dura a vida do corpo físico. Então, não adianta, a gente ganhou um corpo no processo de nascimento, 0 bala, né? Novinho em folha. E vai se viver até o fim da vida com velhice, vai devolvê-lo todo estragadinho. Né? Mas o dono, ou melhor, o usuário desse corpo, pode sair muito melhor do que entrou, se aproveitar esse tempo de vida no corpo para crescer como espírito imortal. Porque o espírito é que é permanente. As conquistas que a gente faz são do espírito, não são do corpo. O corpo é uma instrumentalidade que limita o espírito para que ele aprenda a utilizar as faculdades espirituais num potencial crescente cada vez de forma melhor. Porque senão seria desastroso. Imagina se a gente tivesse os poderes de um espírito superior com a mente tacanha e mesquinha que a gente vive o dia a dia. Faria grandes males. E a sabedoria divina, por necessidade, põe os limites para a gente ir aprendendo a usar devagar. É o que a gente faz com as nossas crianças quando a gente educa. Não é a mesma coisa. É um paralelo perfeito. Ninguém põe como primeiro brinquedo na mão de uma criança uma faca. Não é? Aliás, a gente deixa a criança usar a faca mais tarde. Né? Tem até agora culinária, né, com os novos cozinheiros. Treinamento, mesmo assim, vocês já viram o quanto de acidente que ocorre. De vez em quando um corta ali mesmo em público. Então, a sabedoria divina vai muito além do que a gente imagina. E se a vida está estruturada dessa forma, é porque essa é a melhor forma do espírito sair da posição de simples ignorante e alcançar um dia a angelitude. Então, o corpo físico é um prêmio, é uma escola, é a melhor maneira que a gente tem de crescer com segurança. Porque quando a gente está usando o próprio corpo para fazer grandes males, vem algo que nos limita mais ainda. Porque a gente pode nascer cego, sem braço, sem perna, atrofiado, com a coluna deformada. Há crianças que nascem que nunca saem de uma cadeira ou de um coxinho
que é feito, adaptado para ela viver ali. A gente não sabe qual espírito está ali, qual é a história pregressa dela, quais foram os abusos que ele exerceu sobre as leis espirituais, que o levou a ser contido, para não continuar criando sofrimento para si próprio e para os outros. Porque a misericórdia divina faz isso com a gente. Porque Deus é amor. A gente morre de dó de ver a criancinha daquele jeito. Porque a gente está vendo só o corpo, não está vendo o espírito, ainda bem. Porque se a gente visse o espírito, a gente corria as léguas dele. A mãe não o acalentaria. Tal monstrinho espiritual que está ali. Porque a gente chega a ser monstrinho espiritual. Há pessoas presas na cadeia que matou mais de 50 pessoas e acham que matar mais um não tem importância nenhuma. Não é? E esses grandes líderes que promoveram guerras atrozes, matando milhões de pessoas. Como é que conserta uma coisa dessa? Senão com o corpo físico, nas limitações necessárias. Então, quando a gente tem um corpo físico perfeito, as nossas limitações estão dentro daquilo que é o melhor. Porque a gente não criou compromissos mais graves. Porque se a gente tem compromissos mais graves, a gente tem que ser limitado mais para não continuar fazendo isso. Então, não reclamem da dor de cabeça. Não reclamem de qualquer mal-estar ou inconveniência. Porque esse é o melhor que você tem e é o melhor para o seu progresso. Porque Deus é amor. E o corpo físico é um instrumento de crescimento espiritual. Não é para embelezar a nossa aparência, porque nós precisamos da beleza espiritual. Fazer um sacrifício grandioso para fazer uma cirurgia, para melhorar isso ou aquilo, a gente até faz, mas e o esforço para melhorar o orgulho, para melhorar o egoísmo, para melhorar a vaidade? Essa a gente não faz e nem quer pagar nada por isso. Porque a gente ainda está tão limitado no corpo que a gente esquece que a gente é espírito. Caiu o cabelo? Não se preocupe, na próxima encarnação você ganha um corpo com cabelo. Vai gastar dinheiro com peruca, usa esse dinheiro para outra coisa. Compra um litro de leite para alguém que está com fome. Vai mudar alguma coisa em você? Não vai mudar nada. Não é? Mas a gente é preocupado muito mais com a forma do que com o conteúdo. Essa lição vem mostrar para a gente que a forma está na medida certa para cada um de nós. A gente precisa melhorar o conteúdo, porque a forma vai melhorando de acordo com a melhora do conteúdo. Essa é a grande conquista. Mesmo assim, os espíritos superiores que podiam nascer com um corpo maravilhoso, não querem dar mau exemplo. E não querem criar inveja em ninguém. Então pede um corpo simplório. Às vezes até feio, para não criar problemas maiores. Porque se o indivíduo é bom e bonito, ai meu Deus, só dá dor de cabeça. Não é? É estratégia. Os espíritos superiores, quando reencarnam entre nós, usam de estratégia. Porque eles já têm consciência clara de que é temporário, isso é só por um pouco tempo, depois volta a forma espiritual dele, reluzente como ele já está. E é isso que a gente não percebe, porque a nossa visão do mundo espiritual ainda é pequena. Esse esforço grandioso que os espíritos têm feito, de escrever para nós, contando como é que é o mundo espiritual,
É para ver se estimula a gente a incorporar na nossa conduta interior a evolução espiritual, não a evolução física. A gente cuida do corpo como o carro primoroso, que nos vai conduzir a essa estação de luz mais tarde. Mas nem mais nem menos do que isso. Porque a gente é responsável pelo corpo. Mas também não precisa exagerar. Não precisa ficar brilhando o carro todo dia, né? Tem gente que tem mania, brilha o carro todo dia. Mas não brilha a alma nem um dia. É boa a lição, muito boa. Emmanuel tem uns livros que são fabulosos, né? Pensamento e Vida é um deles, Roteiro é um deles, né? Tem vários, que vão nos mostrando devagarinho esse entendimento que a gente precisa ter de nós mesmos. Porque estudo é estudo de nós mesmos. Isso faz parte do conhecimento de si próprio. E a gente está aqui fazendo isso. Nós somos companheiros de busca desses valores. Não basta vir na casa espírita para ficar livre do problema obsessivo. Porque a gente pode ficar parcialmente livre dele temporariamente. Mas se a gente não mudou de conduta, vai arranjar outros. É como espantar a mosca da ferida, sem cuidar da ferida. Outras moscas vão vir. Porque a ferida continua aberta. Então, a gente busca, né, os valores espirituais, o ambiente espiritual, com o propósito de autossuperação, com o propósito de crescimento. Porque a lei de causa e efeito nos dá as benesses em função das nossas ações. E se a gente não mudar as nossas ações, não há mudança de retorno. A gente continua na mesma, só prolongando as nossas dificuldades. Porque a gente não muda o nosso estado emocional, a gente sai ali, qualquer provocação a gente está brigando de novo. E numa briga que a gente perde o controle emocional, a gente pode matar outra vez, pode prejudicar. Há muitas pessoas nos presídios que não são criminosos. Estão lá porque cometeram um delito por insanidade momentânea. Por falta de autocontrole. Agora, é difícil fazer autocontrole? É claro que é. Porque a gente tem que parar de olhar os outros e olhar para a gente. E ficar se perguntando, meu Deus, estou fazendo certo? Precisava ser assim? Precisava dar uma resposta desse tipo? Não podia ter paciência com a ignorância do outro? Podia. Conta até 10, até 100, até 1000, até quanto for preciso. E esse exercício é difícil de fazer, porque a gente não começa. E a gente não é persistente, né? Basta falar, né, dos regimes, né? A gente só começa regime na segunda-feira, né? Mas a gente sai do regime logo, a gente não aguenta, a gente tem disciplina. Estou acompanhando um companheiro, né, que era desse tamanho, fez cirurgia bariátrica para poder emagrecer. Coitado. Porque a cirurgia foi fichinha. O sofrimento vem depois. Porque tem que ter um autocontrole danado. Porque tudo que come faz mal, tudo que passa do limite faz mal. Quer dizer, a pessoa cria um processo nela, né, que não é educativo, forçado a ser educativo pela dor. A gente podia simplesmente fazer o regime necessário e acabar com o problema. Porque não tem jeito de engordar se não comer muito. Vocês querem uma prova disso? Vocês assistiram Pelados e Largados? Todo mundo no Pelados e Largados emagrece. Porque não tem o que comer. Eles têm que se virar para comer o que tem por ali. Não é?
emagrece 10, 12, 15 quilos em 21 dias. É um programa ilustrativo para a gente quando olha com o olho de análise e transforma aquilo em ensinamento de vida. Chegam as pessoas toda redondinha lá, né? E sai assim um palito, porque tem que comer lagartixa, comer frutinha, comer matinho, né? Comer uma vez a cada 4, 5 dias e um pouquinho de nada. Então a gente tem um controle para as coisas. Às vezes a pessoa fala, mas a pessoa tem uma enfermidade. Mas tem uma enfermidade por causa do descontrole. Porque se a gente cuida da enfermidade e faz o controle, se não entrar mais do que precisa, não tem jeito de engordar. Mas isso vale para qualquer atitude nossa, em qualquer tipo de comportamento. Os comportamentos psicológicos são iguais. É a mesma coisa. Se conter para não dar uma resposta, é autoeducação. Não é? Mas a gente se auto-justifica, porque a gente diz assim, mas ele não tinha direito de fazer isso comigo. Não tinha direito, mas fez, e daí? Isso não te dá o direito de ser igual a ele e fazer igual. A gente acha que porque ele errou, a gente passa a ter direito de errar. O erro do outro justifica o nosso. Um absurdo. Não tem lógica nenhuma. Mas no momento da raiva, esses são os argumentos que a gente usa para se safar da responsabilidade, como se fosse possível, porque não tem jeito de se safar da responsabilidade. Lei de causa e efeito, lei divina, é precisa, é até o último ceitil, como ensina Jesus. Então nós estamos no corpo e temos que aproveitar isso. Temos que aproveitar essa vantagem maravilhosa, concedida por Deus a nós, para a autossuperação. Façamos isso quanto antes, para sermos mais felizes o quanto antes. E façamos junto, porque junto é mais fácil do que sozinho. Muito obrigado pela paciência de vocês.